Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E recentemente eu recebi aí um comentário muito interessante de um inscrito, em um vídeo do canal. Nesse vídeo, em determinado momento desse vídeo, tinha referência para uma partida entre Richard Rapport e Jing Liren. Para quem não sabe, Jing Liren é o atual campeão mundial de xadrez. E Richard Rapport é o seu segundo, Ou seja, é o seu braço direito. Eu vou mostrar aqui o vídeo em que eu recebi esse comentário e em seguida fazer uma análise da partida. Vamos clicar aqui no vídeo. Deixa eu mostrar aqui exatamente o momento. Deixa eu achar o comentário dele primeiro, Pra gente poder ver esse momento. Que é no minuto 38. Vamos ler o comentário dele. Aqui o nome do inscrito é Flash Eater. É interessante esse nome. E aqui ele diz: legal que tem uma partida de 2022 do Jing e do Richard Rapport nessa posição. E hoje o Rapport é o segundo do Jing no Mundial. Eu nem tinha reparado isso durante o vídeo, mas realmente, se a gente clicar aqui no minuto 38, vamos ver aqui. Jogadores aí. Aqui tem, deixa eu aumentar a resolução, porque os 360 aqui ninguém merece. Vou colocar no modo teatro. Aqui não precisa clicar de novo. E aqui mostra, tem uma partida aqui de 2022 de Jing Liren. Opa, não quero me ouvir falar aqui. Jing Liren e de Richard Rapport. E aqui eu vou tapar o resultado para ninguém saber, Mas essa partida me chamou muita atenção porque foi numa posição que eu joguei durante a minha partida. Ou seja, foi numa posição ali que eu consegui chegar na Grunfeld, fazendo só os lances teóricos, Só os lances de mestre. Então, por ter sido aí uma posição que ocorreu recentemente em uma partida minha, eu fui analisar a partida. E para minha surpresa, teve um sacrifício aí na partida do Richard Rapport e do Jing Liren. Não vou falar quem foi que sacrificou, mas provavelmente está no título. Mas vamos aí então analisar essa partida, Ver como aí que o Richard Rapport se saiu jogando a Grunfeld, a nossa Grunfeld aí contra o Jing Liren. Lembrando que essa partida ocorreu no Candidatos de 2022. Ou seja, naquela época lá de pandemia, se eu não me engano, foi em Madrid. Então, é uma partida aí que ocorreu no torneio de candidatos da FIDE em 2022, em Madrid, Durante a pandemia. Então, vamos voltar aqui para a análise. E um detalhe aí sobre a partida. Se eu não me engano, nesse período aí de 2022, o rating do Jing Liren ultrapassou 2.800, Inclusive tem aqui o rating dele de 2.800. Eu não encontrei aqui o ritmo dessa partida, infelizmente, na PGN, que está ali na base de dados do Lichess. Eu não encontrei, porque eu copiei a PGN do Lichess, que eu não consegui acessar a PGN do chess.com porque eu não estava com Premium, Infelizmente, aí no chess.com você precisa de Premium para baixar a partida de um mestre. Bem, vamos deixar isso por lá de fora por enquanto, mas não precisa, Sendo bem sincero, se alguém quiser ter acesso aí a uma partida de mestre, não precisa ter que pagar. Bem, mas, na minha opinião, não deveria ter que pagar. Bem, então vamos aí. Mas é claro, eu vou procurar aqui no Chess Games depois e eu coloco aqui na edição, talvez eu coloque o ritmo de tempo. Eu vou procurar no Chess Games que tem tudo sobre a partida, Tem todas as informações ali sobre a partida. Então, sem mais enrolação, vamos aí ver essa partida. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui essa partida. Tá uns 50 graus aqui, eu tô com a porta fechada ainda, tá muito quente. Então vamos aí ver a análise dessa partida agora. Bem, o Jing Liren tem as peças brancas e o Richard Rapport tem as peças negras, E aqui a minha análise vai ser diferente da análise dos outros youtubers de xadrez, Porque, sinceramente, eu não vou conseguir falar o lance na hora que eles jogam, Eu vou tentar analisar após o lance, Porque senão vai virar uma bagunça, Vai ser uma análise meio corrida e eu vou acabar me embolando todo. Então eu vou fazer primeiro o lance e depois eu falo um pouco sobre esse lance. Jing Liren está com as peças brancas. Ele abriu com... Deixa eu tirar essa seta daqui. Ele abriu com D4, peão dama, um excelente lance. Controla aí algumas casas centrais, Na verdade, controla uma casa central. O Richard Rapport respondeu com cavalo em F6, também um excelente lance. Impede aqui o E4.
Vamos ver como o Ding Liren respondeu. C4, bom lance. C4 aqui impede. Não impede, mas como a gente pode falar aí? Um lance que não impede, mas deixa a pessoa receosa de jogar. Ele não impede, mas te deixa receoso de jogar. É um lance que faz o quê? Eu não esqueci o termo, mas tem um termo para isso, né? Não te impede, mas te deixa receoso aí de jogar o D5, né? Te inibe aí de jogar o D5 no momento, porque ele pode capturar com um peão lateral. Vamos ver como que o Richard Rapport respondeu. Respondeu aqui com G6, um excelente lance. Eu costumo jogar esse lance nas minhas partidas, porque a ideia principal é fianquetar o bispo aqui e jogar ou uma Índia do Rei ou uma defesa Grunfeld, né? Nas minhas partidas, geralmente, eu jogo a Grunfeld. O Ding Liren respondeu com cavalo em C3, bom lance. E aqui, quando o seu adversário faz cavalo em C3 e você quer jogar Grunfeld, é muito interessante, quer dizer, é muito importante, obrigatório, você fazer aqui o lance D5, né? Caso contrário, seu adversário vai jogar E4 e você não vai conseguir nunca mais fazer o D5 da Grunfeld. E aí acabou, né? Aí você vai ter que ser obrigado a jogar a defesa Índia do Rei. E se você, como eu, aí não é muito bom na Índia do Rei, então é melhor você fazer o D5 nessa posição. Foi exatamente o que seguiu, né? O Richard Rapport respondeu com D5, e aqui nessa posição vai ocorrer um monte de troca típica. Nossa, apareceu um vulto aqui na tela, né? E aqui nessa posição vai ocorrer um monte de trocas típicas da Grunfeld. Começando com C toma D5, cavalo toma D5, E4, cavalo toma C3, B toma C3, e aqui a gente entrou numa posição típica da defesa Grunfeld, né? Onde as brancas aqui têm um forte centro, tem essa forte presença central, e as negras vão tentar minar esse centro. Está muito escuro. Bem, tomara que tenha corrigido aí. Eu acho que é o calor. O calor está embaçando a lente do celular. Que coisa, hein? Tá tão quente que o calor está embaçando a lente do celular. Bem, eu estava explicando aqui a parte teórica da Grunfeld, né? É que você permite que as brancas fiquem com esse forte centro, com essa forte presença central, enquanto as pretas aqui vão tentar atacar o centro, né? Via bispo em G7, C5, cavalo em C6 e, caso aqui as brancas respondam com cavalo em F3, tem um lance bispo em G4. E sim, o lance bispo em G4 também está atacando o centro, né? Você está ameaçando aí eliminar o cavalo, está ameaçando tirar o cavalo do jogo e em seguida capturar o peão central. Então tem várias ideias aí na Grunfeld e a principal aí é essa, né? A principal linha, no caso, seria essa. Mas a maioria dos jogadores hoje em dia já sabem como responder contra a Grunfeld e provavelmente não vão jogar aí essa linha. Então é a vez do Richard. O Richard Rapport respondeu com o fianqueto do bispo, né? É o lance lógico a ser feito. Agora que você deixou o seu oponente com esse forte centro, você tem que atacar o centro, né? Atacar aí esse forte centro. Não vou ficar repetindo aí a teoria da Grunfeld, mas vocês entenderam, né? Que você vai deixar o seu adversário com esse forte, com esse granito aí no centro, e vai tentar minar, vai tentar bombardear esse centro. Bem, o Ding Liren respondeu com bispo em C4, e essa é uma maneira muito inteligente aí de combater a Grunfeld, né? Porque você quer desenvolver o cavalo via E2 e não via em F3, onde ele estaria sujeito aí ao bispo, né? Não via em F3, onde ele estaria sujeito ao bispo. O Richard Rapport respondeu com C5, que é o lance típico da Grunfeld. Se você joga a defesa Grunfeld uma hora, você vai ter que fazer esse lance. Caso contrário, vai ficar pior. Só em raríssimas, né, salvo em raríssimas posições aí, que não é necessário. Mas a maioria aí, o C5 vai ser necessário. E mesmo nessas posições que ele não é o melhor lance, ele ainda continua sendo um bom lance. O Ding Liren desenvolveu o cavalo, preparando o roque. O Richard Rapport também desenvolveu o cavalo com aquela ideia de ataque no centro. Sempre que o peão das brancas aqui avança, você tem esse tipo de ataque. Ou, melhor ainda, esse também é interessante. Eu acho que qualquer um dos dois aqui é válido, né? Esse talvez superior, porque esse daqui, o cavalo vai ficar sujeito a avanços. Então talvez esse aqui seja um pouco superior, não sei. Mas é o que eu jogaria. Aqui o Ding Liren respondeu com o bispo em E3, né? Já que trazendo todas as peças para defender o seu forte centro,
que é o tema aí da Grunfeld. O Richard Rapport fez o rock e o Jing Liling fez o rock. E aqui a gente entrou numa das posições mais típicas da defesa Grunfeld, mais comuns aí da defesa Grunfeld. Caso você jogar a Grunfeld contra um adversário forte, em muitas ocasiões você vai chegar nessa posição, né? Se for contra um adversário ali de menos de 2.000 de rating, na minha opinião, vai ser muito difícil de chegar nessa posição, porque a maioria vai optar por desenvolver o cavalo aqui em F3. O bispo nessa casa a maioria vai jogar também, que é um lance lógico, né? E mais o que? E o cavalo, não sei se muitos aqui com menos de 2.000 jogariam esse bispo nessa casa. Então vai ter aí umas variações, caso você jogue a Grunfeld, dependendo do rating do seu adversário. Aqui e comentar aqui um lance interessante, é que quando o Jing Liling quando o Richard Rapport aqui faz o rock, ele está deixando aqui a possibilidade do Jing Liling capturar esse peão. O que não é um bom lance, né? Porque as pretas começam a ter aí alguma atividade, né? Podem vir para cá, podem simplesmente tirar dano para cá também e argumentar que os peões das brancas são ruins, né? São cacos de peões. Mesmo tendo um peão a mais, não é algo que se vale a pena ter na sua posição. Então, por isso que o Jing Liling não capturou, né? Por isso que ele simplesmente fez o rock. E agora o Richard Rapport defendeu, entre aspas, porque ele realmente não defendeu um peão. Ele continua gambitando em um peão. O Jing Liling trouxe a torre para a coluna aberta. Não, está aberta para a coluna fechada, com potencial de se tornar uma coluna aberta. O Richard Rapport adicionou uma defesa no cavalo que estava solto. É muito importante você proteger suas peças soltas. E aqui o Jing Liling atacou o cavalo. Não entendi muito bem esse lance, não sei a ideia aí. Talvez ele esteja realmente querendo eliminar o cavalo e fechar aqui a posição. O que talvez seja essa a ideia, né? Em muitas ocasiões da Grunfeld você vai querer avançar o centro. E por isso é importante aí para as negras não deixar isso acontecer. No momento que tiver a ameaça de avançar o centro, você simplesmente defende a posição, né? Talvez saindo com o tempo, ganhando um tempo sobre a peça do adversário. Bem, eu acho que chegou gente aqui, por isso vocês estão ouvindo aí o barulho da escada, né? Bem, vamos continuar aqui. O Richard Rapport respondeu com torre na coluna. Não é a coluna aberta, mas de novo, é uma coluna com potencial de se tornar uma coluna aberta. E ele também está adicionando aí uma defesa no cavalo, né? E aqui o Jing Liling fez um lance muito interessante, que é esse dama em D2. Esse lance dama em D2 ameaça várias coisas, né? Primeiro que ele está conectando as torres. E segundo que ele tem essa ameaça, né? De trocar o forte bispo da defesa Grunfeld. Em muitas ocasiões você não vai querer trocar esse bispo, né? Mas em certas posições vale a pena você deixar trocar mesmo e buscar por algo melhor, né? Por uma compensação aí por esse bispo. Por perder, né? O seu forte bispo. O Richard Rapport trocou, né? Fez aí a troca no centro. Jing Liling recapturou. E o Richard Rapport desenvolveu a dama aí, não se importando mesmo com a troca do bispo, né? Ele não ligou aí por perder o seu bispo de casas escuras, poderoso bispo. E aí realmente a nossa coluna que a gente disse que tinha potencial de ser aberta, foi aberta, né? Aqui o Jing Liling só trouxe uma peça, desenvolveu a peça que faltava, né? E perceba aí como jogam os grandes mestres, né? Harmoniosamente, ele trouxe todas as suas peças para o jogo. Não tem nenhuma peça que não esteja desenvolvida. Inclusive um lance interessante que agora, para completar totalmente o desenvolvimento, é dar um respiro para o rei, né? Vamos ver como o Richard Rapport respondeu. E aqui o Richard Rapport já propôs aí a troca de damas, né? Vamos só analisar uma linha aqui. Se tomar, eu acho que simplesmente toma, né? Não tem muito... Talvez tenha compensação, sim. Mas eu acho que não vale a pena entrar nessa linha, né? Por isso que eles não entraram. Aqui o Jing Liling simplesmente tirou a dama, tirou aí da proposta de troca de damas. E aqui o Jing Liling simplesmente recusou a troca de damas, né? Eu sinto que o Jing Liling aqui está numa posição melhor, então para ele não vale a pena trocar as damas, né? Seria algo aí contra-intuitivo você trocar as damas, caso você esteja em uma posição melhor.
E aqui o Richard Rapport, perdão, fez um lance muito esquisito, né? Em geral, na Grunfeld, esse lance aqui... É que ele tá tentando controlar os avanços, né? Mas qual é o ponto ruim desse lance que ele jogou aqui? É que você enfraqueceu demais as casas escuras. Eu não sei se esse lance foi ruim, mas a sensação que eu tenho aqui é que as casas escuras ficaram muito fragilizadas, né? Tem vários temas táticos aqui na posição também. No momento não, por causa do peão, mas pode acontecer um dia, né? E aqui o Jingliling rapidamente partiu para o ataque. E esse tipo de ataque com peão de H aqui é muito perigoso, né? Eu, geralmente, para mim responder para parar com esse ataque, eu jogo o H5, paralisando completamente a ala do rei. Mas muitos grandes mestres não têm medo desse tipo de ataque, né? Eles simplesmente deixam o peão chegar até aqui e tiram o bispo. O ponto negativo de fazer isso é que o seu rei aqui vai ficar sempre com ameaça de mate, né? Sempre vai ter que ameaça de mate na fileira do fundo. Sempre vai ter esse tipo de ameaça. Por isso, geralmente nessa posição eu recomendo para você que está na mesma faixa de rating que eu, ou abaixo, fazer aqui o H5, né? Que é um lance sólido e você está paralisando completamente o ataque do seu adversário. Fora que ele não vai poder fazer o G5, né? Caso contrário, vai enfraquecer muito o rei. Seria burrice fazer G5. Então, o H5 aqui seria um lance fino, né? Você paralisa aí o ataque do seu adversário e trabalha na outra ala, né? Você vai começar a trabalhar ali na outra ala, que inclusive é para a ala que seu bispo está apontando. O lance todo da Grunfeld, na verdade, é você tentar isso o jogo na ala da dama. Você geralmente na Grunfeld perceba que quase nenhuma peça das negras aqui fica na ala do rei. Então o seu jogo geralmente está na ala da dama, né? Por isso que é uma defesa aí muito perigosa. Você começa com a ameaça aqui de ganhar alguma coisa na ala da dama, seja peão ou peça, e levando para o final você provavelmente vai ficar numa posição melhor. Nos finais de defesa Grunfeld, na maioria das vezes, as negras vão ficar com a posição melhor. Então, por isso aí, caso você seja de Grunfeld, tente levar para um final, né? O Richard Rapport respondeu com... Opa, não passou o lance? O Richard Rapport respondeu com... Caramba! Respondeu com torre em D8 e aqui a Engine critica esse lance. Ela critica esse lance talvez por causa do castigo do Jingliling, né? Vamos ver como o Jingliling respondeu. Deixa eu descer aqui um pouco. E aqui vamos ver que tem anotação aqui na PGN, inclusive. Imprecisão. Bispo em F6 seria melhor. Então aqui a Engine sugere que esse lance seria melhor, né? Esse lance aqui, de acordo com a Engine, seria um lance superior. O lance do Richard Rapport, deixa eu passar, foi torre em D6, perdão, torre em D8, e aqui a Engine não gostou desse lance, criticou. O Jingliling imediatamente respondeu aí com o bispo em G5, colocando uma pressão aqui na torre do Richard Rapport. E nessa posição, o Richard Rapport não defendeu a torre. Ele jogou cavalo por D4, né? Sacrificando aí a torre. O Jingliling respondeu com... Ele aceitou o sacrifício, né? Jogou bispo por torre, seguiu torre por bispo, e aí, nesse momento, o Jingliling tem a qualidade a mais, né? Mas de acordo com a Engine, como vocês podem perceber aqui, segue equilibrada, né? Ou seja, foi um sacrifício aí que tem... Aí, subiu de novo. Foi um sacrifício que tem certa compensação. Vamos desligar aqui a análise. E clicar aqui no lance, né? Porque tinha saído. O Jingliling respondeu com H5. Ele está seguindo com aquela ideia muito perigosa, né? Vamos supor que caso ele defenda esse peão, vai ter sempre aí essa ameaça de checkmate, né? Que não é interessante você deixar o seu adversário ter um peão aqui em H6 te restringindo. É muito perigoso, ainda mais que o Jingliling tem aí as duas torres. Perceba aí que ele tem as duas torres para ameaçar mate. Então, eu aqui, se fosse eu, sinceramente, eu capturaria o peão aqui, só para ele não poder avançar esse peão, né? Eu acho muito perigoso deixar o seu adversário nessa... inclusive, eu ia falar infelizmente, nada a ver. Inclusive, o Richard Rapport tirou imediatamente o bispo, né? Eu misturei inclusive com imediatamente, ficou infelizmente. Bem,
Aqui o Jing Liren respondeu com A4, expandindo aí na ala da dama. Seguiu rei em G7. E aqui, de acordo com o computador, foi uma imprecisão do Richard Rapport, né? O melhor seria dama em E7. Dama aqui em E7, talvez, se eu não estiver enganado, adicionando um protetor para a torre, né? Adicionando um defensor para a torre. E aqui o Jing Liren fez um lance muito interessante, que ele tira aqui o rei do cheque, né? Perceba que se o cavalo capturasse, ia ser com cheque. Então o Jing Liren tirou aí essa possibilidade. E aqui o Richard Rapport tomou. Realmente aí, o Richard Rapport não estava nem aí nessa partida, né? A engine considera o erro, mas não vou ligar a análise para vocês entenderem aí o que o Richard Rapport quis fazer. O Jing Liren tomou o cavalo. Aqui não entendi porque ele não tomou a torre. Vamos tentar entender essa posição. Caso ele jogasse aqui, deixa eu ver isso. Vamos ligar aqui a análise. Realmente, aqui o Jing Liren estava ganho, né? Por que ele não tomou a torre? Não, aqui o Jing Liren estava ganho. Não faz sentido nenhum ele não ter tomado a torre, né? O Jing Liren, então, furou aqui, né? Vamos voltar à posição. O Jing Liren aqui tomou o cavalo e furou, né? Era para ele ter tomado a torre e estaria ganho. Perceba aí que agora o Richard Rapport conseguiu equilibrar de novo, né? Vamos desligar a análise. O Richard Rapport trocou as torres, né? Imediatamente se livrando desse problema de perder a torre. O Jing Liren recapturou. E aqui, de novo, o Richard Rapport cometeu outro erro, né? Ele jogou A6. Eu não sei quanto tempo eles estavam nessa posição, mas esse A6 aqui parece ser muito lance de seta, né? Você querer dar seta no seu adversário. Porque você está entregando um peão sem compensação alguma, né? Inclusive, o Jing Liren aceitou. E aqui vamos ver como que o Richard Rapport vai responder agora. Ele capturou o peão central, né? Mesmo assim, a troca não favorece tanto o Richard Rapport. Mas perceba que nessa posição ele consegue defender muito bem o empate, né? E o que eu faria aqui se eu fosse o Richard Rapport? Eu plantaria aqui o meu bispo em D4, traria o peão de E e nunca mais ia ter cheque nessa diagonal, né? Fora que com o bispo aqui em D4, você sempre vai ter ameaças aí de checkmate, né? Então, eu acho que, na minha opinião, essa posição deve estar equilibrada. Vamos ligar aqui a engine para saber. Não está tão equilibrada assim, mas percebo que a vantagem do Jing Liren é de 1.7. Não é uma vantagem esmagadora, né? Vamos desligar a análise. O Jing Liren respondeu com torre em E1, que de acordo com a engine não foi um lance bom. O Richard Rapport tirou a dama para D4. Eu não sei se foi uma boa tirar a dama para essa casa, mas ele quis defender o peão, né? Ele quis defender o peão e ele tem que continuar defendendo tanto o peão quanto o bispo. Então talvez seja essa a ideia aí do Richard Rapport, do Jing Liren, né? Forçar aí uma posição em que o Richard Rapport fique na corda bamba, né? Que a dama fique sobrecarregada. O Jing Liren voltou a dama e agora sim ameaçando capturar o bispo. E aqui o Richard Rapport fez um lance muito interessante, que você deixa aqui o rei e o bispo juntos, né? O bispo aqui sempre controlando os cheques na diagonal. Perceba aí que o rei do Richard Rapport não tem nenhum problema nessa posição. E aqui o Jing Liren, nesse lance realmente aqui não parece ser bom. Seria interessante manter esse peão aqui criando ameaças, né? Por exemplo, caso essa dama saia daqui e você consiga, como que a gente pode aproveitar isso? Eu acho que aqui, né? Vamos supor aqui. Vamos supor agora que seja a vez do Jing Liren. Ele jogue esse lance. E aqui o Richard Rapport jogue este lance. E, de novo, aqui o Jing Liren joga dama em F3. E o Richard Rapport joga esse. É claro que ele nunca vai fazer isso. Joga esse lance. E agora sim, o Jing Liren joga este lance. Finalmente chegamos na posição que eu queria. Perceba aí que o Jing Liren está ameaçando avançar o peão e ganhar o bispo, né? Mas muita coisa teria que acontecer aqui para chegar nessa posição. E caso o Richard Rapport capturasse, ia ter aqui cheque, né? Que não é uma coisa muito concreta,
mas a gente pode supor também que a torre pode vir depois e fornecer também, ajudar no ataque, né? A torre pode chegar aqui depois e ajudar no ataque. Bem, vamos voltar aqui para o que realmente aconteceu. Vamos sair dessa linha fantasiosa. É a vez do Jing Lirin. E ele capturou, que a gente já disse que talvez não tenha sido tão bom. O Richard Rapport recapturou. E aqui o Jing Lirin tá certo também, né? Ele quer trocar. De novo, eu não sei quanto tempo que eles tinham aqui, mas ao que me parece, o Jing Lirin quer a todo custo trocar as damas e ir para o seu final vencedor, né? E o que o Richard Rapport tem que fazer nessa posição? Sempre evitar a troca de damas. Enquanto você tiver a dama aqui, a posição vai tender ao equilíbrio. Você vai conseguir aí defender as ameaças do seu adversário. E ele nunca vai poder fazer a bateria aqui de torre, tentar invadir aqui na sétima, porque a sua dama sempre está entrando aqui dando cheque, né? Aqui no caso, se não tivesse essa dama, seria mate. Então, por isso que é importantíssimo, nesses finais que você tem qualidade a menos, não trocar as damas. Sempre manter aí as damas, né? Para gerar contra-jogo. Exatamente o que o Richard Rapport fez. Aqui ele está seguindo aquela ideia, né? De talvez trazer o bispo para ameaçar algumas coisas. E aí que o Jing Lirin atacou a dama, cheque, voltou, não tem repetição, talvez tenha repetição, e o Richard Rapport quer a repetição. O Jing Lirin abriu o respiro pro rei, já prevendo esse tipo de lance, né? Já prevendo esse tipo de ameaça, caso a dama saia seria mate. E aqui o Richard Rapport conseguiu o que ele queria, né? Trazer o bispo, fazer essa bateria aqui do bispo e dama, né? Para tentar, na verdade, para criar contra-jogo, né? Quando você tem aí qualidade a menos, você tem que criar contra-jogo. É exatamente isso que o Richard Rapport está fazendo. O Jing Lirin propôs as trocas de damas, o Richard Rapport não aceitou. E aqui o Jing Lirin, eu acho que o Jing Lirin está certo em tentar, mas dificilmente, vamos ligar a análise aqui, dificilmente eu acho que ele tem vantagem. Vamos ligar a análise aqui rapidinho. Realmente aí a posição está 0-0. O Richard Rapport aí conseguiu segurar a posição, né? Vamos passar no lance. Vamos clicar aqui, né, no lance que eles jogaram. Clicar aqui rapidinho, porque sempre que você tira aqui, acontece isso. Bem, o Richard Rapport respondeu com dama em... Ué, ele deixou aqui o bispo, né? Como é que é? Nossa, que lance extraordinário aqui do Richard Rapport, né? Caso o Jing Lirin capturar o bispo, tá levando mate. Então, não pode capturar o bispo. O Jing Lirin respondeu com dama em G4, agora sim ameaçando capturar, porque não tem mais essa sequência. Inclusive, ele pode capturar de dama, né? Aqui não teria essa sequência porque o rei escapa, mas aqui o Jing Lirin pode simplesmente capturar de dama e acabou. Por isso que finalmente aí, o Richard Rapport jogou o E4, o E5, que a gente tinha comentado, parafusando aqui o bispo, né? E agora, só se o Jing Lirin quiser sacrificar a torre aqui, e vai empatar, né? Porque tem um peão aqui segurando esse, então empata de qualquer forma. O Jing Lirin respondeu com torre por bispo, devolvendo aí a qualidade. Peão toma, dama toma, recuperou um peão pelo menos. E rei em G8, né? Que eles já poderiam empatar, mas o Jing Lirin vai empatar por repetição, se eu não me engano. Cheque em D8, rei volta, dama cheque, rei desce. E aqui eles... Eu não acho que foi tripla repetição. Aqui eu acho que eles concordaram no empate. Bem, foi uma partida interessantíssima, né? Como vocês podem ter visto, o sacrifício do Richard Rapport teve fundamento, né? A posição estava empatada. Depois que ele não conseguiu ali encontrar os melhores lances para manter o equilíbrio, mas ele conseguiu ali lubridiar o Jing Lirin e empatou a partida. Então vamos ver a precisão. Ver quanto... Eu não acho que vai dar para mim ver a precisão aqui, porque eu não paguei o prêmio, né? Verdade, terminou 2 dias atrás. Mas não tem problema, porque eu vou copiar a PGN da partida. Você vem aqui em compartilhar. Vem aqui em PGN, Ctrl C e vamos no Lichess para fazer a análise. No Lichess, você vem aqui em Ferramentas, Importar Partida e dá o Ctrl V, né? Você cola aqui a PGN, solicita uma análise de computador e importa a partida.
Se eu não me engano, a análise é feita de forma bem rápida. Vamos ver aí. Se demorar também eu corto. Mas geralmente quando eu faço é de forma bem rápida, né? Já terminou. O gráfico aí realmente indica que o Jing Liren teve a possibilidade de ficar melhor, mas não conseguiu aproveitar, né? Ele chegou a ficar com 3 pontos de vantagem para cima do Richard Rapport. Ambos os jogadores fizeram 93% de precisão e tiveram uma perda média aí de 100 peões. E igual eu disse, teve uma partidas anteriores que eu disse que geralmente os grandes mestres ficam com essa perda média de 100 peões, né? Em torno de 13. E quando eles fazem uma partida muito precisa, é em torno de 7. De 7 ou 8. Geralmente, se você jogar a PGN aqui no Lichess, você vai ver exatamente isso acontecendo. É muito interessante, é sempre 13, 7 ou 8. Eu não entendo muito bem o algoritmo aqui do Lichess, mas talvez tenha alguma coisa a ver aí com padrões, né? Eu não sei bem, mas eu acho que é um padrão aí, 13, 7, 8. Jing Liren fez 2 imprecisões e uma capivarada, e o Richard Rapport fez uma imprecisão e 2 erros, né? Eu creio que o Lichess deu uma capivarada para o Jing Liren porque ele não conseguiu aproveitar a vantagem, né? Realmente aí ele estava muito ganho e não conseguiu aproveitar a vantagem. Enquanto o Richard Rapport foi perdendo foi ficando com menos vantagem aos poucos, né? Foi ficando em desvantagem aos poucos. Por isso que não deu uma capivarada para ele. Aqui ele saiu de 1 para 3, ou seja, ele perdeu 2. E aqui o Jing Liren saiu direto de 3.1 para 0.9. Ele perdeu mais do que 2 pontos. Então, por isso aí que o site deu uma capivarada para o Jing Liren e não deu nenhuma capivarada para o Richard Rapport, que foi quem realmente ficou pior na partida, né? É interessante essa análise do computador, porque ele geralmente dá uma capivarada para quem estava melhor, né? E não conseguiu aproveitar. Faz sentido, na minha opinião, né? É claro, em posições que você tenha ficado muito melhor, se você não conseguiu aproveitar, eu acho que faz sentido ter uma capivarada. Agora, em posições que você estava ali com lances alternativos, não faz sentido dar uma capivarada para o jogador que fez uma partida melhor, né? Bem, então vamos deixar aqui no último lance. Então vamos voltar lá para o chess.com e encerrar o vídeo, né? Bem, então essa foi a análise de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu! Falou!